Combate às chamas. Corpo de Bombeiros leva quase 10 horas para controlar o incêndio que atingiu uma loja de tecidos em Florianópolis. Algumas casas tiveram que ser evacuadas e o prédio que corre o risco de desabamento será monitorado para evitar que o incêndio recomece. No banco dos réus, deve terminar só na madrugada o júri do homem acusado de ser cúmplice no assassinato de um policial na Serra. Novo aumento por aí. Empresários catarinenses tentam minimizar os impactos de um reajuste na taxa de energia elétrica e gás natural no estado. E ainda discussão que dura mais de uma década, o alagamento da rua Deputado Antônio Edu Vieira. E no futebol, depois de 2 derrotas no começo do Brasileirão, Caio Júnior é demitido do Criciúma. E no Dia Mundial da Dança, a dedicação dos alunos em busca da perfeição dos movimentos na Escola Bolshoi de Santa Catarina. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando no rescaldo do incêndio de grandes proporções que destruiu uma loja de tecidos na capital. Por precaução, moradores vizinhos tiveram que abandonar as casas. Do alto é possível ver o tamanho do estrago. A loja de tecidos foi completamente destruída pelo incêndio. O fogo começou por volta das 11 horas da noite de ontem e só foi controlado às 6 horas da manhã de hoje. Desde então, os bombeiros trabalham no resfriamento. O trabalho de rescaldo vai continuar por mais um dia para combater excluir a hipótese de um incêndio retornar. O risco potencial agora é só acompanhar e evitar que haja um colapso na estrutura que possa colocar em risco alguma coisa no entorno. Técnicos da Defesa Civil estiveram no local, mas só conseguiram fazer a avaliação pelo lado de fora. Os escombros tornam insegura a entrada dos profissionais da loja. Provavelmente, a estrutura precisará ser demolida. A gente precisa aguardar o resfriamento executado por parte do Corpo de Bombeiros. E aí, assim, a gente dá continuidade aos trabalhos para a montagem do plano de execução para o desmonte. A energia elétrica na região precisou ser desligada por questões de segurança. Por precaução, os moradores ao redor precisaram deixar as casas ainda durante a madrugada e não sabem quando vão retornar. Realmente a minha irmã que mora aqui na frente, eles chegaram pegar roupa e não pode, porque por ordem da Defesa Civil não pode, só a partir depois das 24 horas. Além das 4 casas, a Igreja Católica e um depósito de uma concessionária de veículos de luxo também foram interditados. 15 automóveis, avaliados em mais de R$1,5 milhão estavam no local, mas não foram atingidos. O resultado da perícia, que vai indicar as causas do incêndio, deve ficar pronto em até 30 dias. E a Polícia Civil investiga o caso do menino que morreu com um tiro na cabeça em São Francisco do Sul enquanto brincava com os amigos. Era no 3º andar desse prédio, na Praia do Ervino, em São Francisco do Sul, que Landivo Leandro Arnoldi, de 13 anos, brincava com mais 2 amigos, de 9 e 14 anos. O apartamento pertence ao pai dos amigos dele. Os 3 jogavam videogame, segundo a versão contada à polícia, quando por volta das 10h30 da manhã, o garoto pegou a pistola calibre .765 que estava em cima do guarda-roupas. Ao manusear a arma, ele teria disparado acidentalmente contra a própria cabeça. Segundo o que foi apurado pela investigação, essa não foi a primeira vez que eles tiveram acesso à pistola. Os filhos tinham conhecimento porque em uma outra oportunidade eles teriam achado essa arma e teriam inclusive já mostrado para esse coleguinha onde que ela estava condicionada. A pistola não era registrada, por isso Zumir Lago, de 55 anos, vai responder pelos crimes de posse ilegal de arma e omissão de cautela, porque a arma estava guardada em local de fácil acesso aos menores. A pistola já foi encaminhada para a perícia. Agora existe um outro procedimento que vai apurar exatamente o que aconteceu. Se foi uma morte acidental, se foi um homicídio culposo em decorrência de alguma brincadeira entre eles. Tudo isso agora a gente só vai conseguir concluir a partir do momento que a gente receba os laudos do Instituto Geral de Perícias. Zumir foi detido, mas como os crimes são afiançáveis, pagou R$7.000 e foi liberado para poder responder em liberdade.
Acontece nesse momento em Lages, na Serra Catarinense, o julgamento do caso do policial civil que foi morto pela namorada e amante dela em junho do ano passado. Apenas Jeovã Brasil, de 40 anos, sentou no banco dos réus no plenário do Fórum de Lages. Ele está sendo julgado pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Jeovã e a amante Maharishi Blui do Amaral são acusados de matar o policial civil Ari dos Santos em junho de 2013. Durante todo o dia, foram exibidos aproximadamente 5 horas de provas audiovisuais. Agora à tarde, os trabalhos foram retomados às 2 horas. Maharishi não está sendo julgada porque entrou com um recurso. O júri dela não tem data para acontecer. Na época, Maharishi era namorada do policial e amante de Jeovã. Nos vídeos foram exibidos os depoimentos das 20 pessoas interrogadas nas audiências, entre testemunhas e acusados. Segundo o juiz, o interrogatório do réu deve acontecer só por volta das 8 horas da noite. A expectativa é que até às 8 horas nós estejamos iniciando os debates, com o Ministério Público falando primeiro. A sentença deve ser dita mais ou menos em que hora? Por volta das 2, 3 horas da madrugada, aproximadamente. O policial Ari dos Santos morreu por hemorragia interna, causada por espancamento, segundo o laudo médico. Na época do crime, Ari foi encontrado no interior de um veículo desacordado após um acidente de trânsito. Segundo as investigações, Maharishi e Jeovã tinham provocado a morte do policial e, ao tentar ocultar o corpo, se envolveram no acidente. A família e amigos do policial acompanham o julgamento. Na época, Ari estava estudando para o concurso de delegado. Quando a gente lembra do Ari ou quando precisa de uma investigação do tipo que só ele poderia fazer, a gente não acredita que isso aconteceu. E todo mundo muito entristecido com a perda do amigo e do profissional, e a gente espera que seja feita justiça. Uma parte da justiça vai ser feita. A partir do momento que a pena vem e vem uma pena máxima, para nós vai ser feito. E no sul do estado, 2 criminosos trocaram tiros com a polícia militar e chegaram a fazer um frentista refém. Um deles já está preso. A ocorrência foi registrada durante a madrugada neste posto de combustíveis, que fica próximo à BR-101, na rodovia que dá acesso ao município de Jaguaruna. Eles teriam ido a Tubarão para procurar um desafeto, para tentar acertar contas com esse desafeto, não teriam encontrado, retornaram a Jaguaruna e acabaram parando no posto, pelos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, para comer um lanche, para parar. Só que a polícia militar, de forma muito perspicaz, percebeu os 2 sujeitos, desconfiou e resolveu proceder a uma abordagem de rotina. A troca de tiros teve início quando a polícia tentou abordar os criminosos. Na fuga, um deles chegou a fazer um frentista como refém. Com medo, ninguém no posto quis comentar o assunto. Dos 2 criminosos, um está preso. Já o outro, que seria menor de idade e estaria ferido, continua foragido. O primeiro foi preso em flagrante pelo delito de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo. E a seguir, sem escalas, acordo deve garantir obras de ampliação no aeroporto de Navegantes para receber voos internacionais. E ainda a fiscalização. Flagrantes de alta velocidade são registrados com frequência no estado. No meio oeste, a imprudência de um motorista trafegando a 238 km por hora. A fiscalização nas rodovias com radares móveis está ajudando a diminuir consideravelmente o número de acidentes em Santa Catarina. Mesmo assim, muitos abusam da lei e da sorte. No meio oeste, imagens postadas na internet mostram um motorista dirigindo a 238 km por hora. Quem trafega pelas rodovias de Santa Catarina, com frequência percebe a presença de policiais com radares móveis medindo a velocidade. Hoje foi a vez de um trecho da BR-282 no meio oeste contar com a fiscalização, que tem como objetivos conscientizar e prevenir acidentes. Há cerca de 3 anos, um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, levando em consideração o tamanho da malha viária dos estados e o número de acidentes, apontou Santa Catarina como líder no ranking das ocorrências. E como velocidade e acidentes estão ligados, o uso de radares nas fiscalizações foi intensificado. Apesar do número restrito de aparelhos móveis, que segundo o inspetor é de em média 1 por delegacia no estado, ainda foi possível melhorar o cenário trágico. Com certeza a conscientização pela fiscalização, uma fiscalização mais intensiva, mais específica em locais críticos e que a gente sabe que ocorre o excesso de velocidade. Apesar desse avanço, ainda quem desafia a lei.
Na fiscalização realizada hoje à tarde, um dos veículos passou a 132 km por hora. Em outro caso, num vídeo gravado na região de Irani, também no meio oeste, o motorista, em menos de 1 minuto, vai de 150 a 238 km por hora na BR-282, trecho onde o máximo permitido é 80. Exemplos que colocam em risco todos os usuários das rodovias. Melhorias. A Infraero e a Prefeitura de Navegantes entraram em acordo sobre as desapropriações para a ampliação do aeroporto. A reforma faz parte do plano diretor aprovado pela ANAC em setembro do ano passado. Cerca de 300 imóveis devem ser desapropriados nos próximos 2 anos. O investimento será custeado pela Infraero, mas o valor dos recursos não foi divulgado. A reforma do terminal aeroportuário deve acontecer em 3 partes, com prazos para os anos de 2019, 2024 e 2029. Já na primeira etapa, uma pista com 2.100 metros de comprimento deve ser construída. Atualmente, a pista tem 1.700 metros. Além de uma pista maior, depois de pronto, o complexo aeroportuário vai contar com um novo terminal de passageiros e um novo pátio para aeronaves. Todas essas melhorias vão permitir que aviões maiores possam aterrissar aqui e movimentar a economia da nossa região. A atual conjuntura do sítio aeroportuário fica bastante difícil o atendimento aí ao segmento da carga aérea, até porque não possuímos uma pista de pouso e decolagem compatível com essas operações, tanto que a nossa movimentação de carga ela é oriunda dos grandes centros, né, principalmente Guarulhos, São Paulo, onde ela chega a Navegantes através do transporte rodoviário. Atualmente, o aeroporto de Navegantes opera com média de 90% de lotação nos voos comerciais. A estimativa da Infraero é que a procura pelo terminal cresça ainda mais nos próximos anos, o que reforça a necessidade de uma ampliação geral dos serviços. E a seguir tem futebol. Caio Júnior não é mais o técnico do Criciúma. Ele ficou apenas 2 meses no comando do Tigre. E no Dia Mundial da Dança, uma programação diferente em Joinville. O público foi convidado a dançar na única escola Bolshoi fora da Rússia. Hoje é comemorado em todo o mundo o Dia da Dança. Em Joinville, a escola Bolshoi, que prepara bailarinos para a carreira profissional, montou uma programação especial. Os visitantes acompanharam as apresentações e também foram convidados a dançar. No município que tem o título de Cidade da Dança, muita gente saiu de casa para comemorar a data. Grupos de várias idades aproveitaram para se divertir. Assim como você faz uma hidro, faz um pilates, tem que fazer uma dança. E eu sou fã também de pescaria, então tudo, o contexto faz parte de manter uma vida bastante atividade na vida para manter a saúde. A gente dança de salão, assim, né? Mas essa dança de hoje é a primeira vez. O que para muitos serve como diversão ou terapia, por outros é levado muito a sério. É o caso dos alunos e bailarinos da escola Bolshoi no Brasil, que fazem da dança profissão. E não é fácil. Antes de brilhar nos panos para formar um bailarino com a disciplina de uma das melhores escolas de dança do mundo, a única do Bolshoi fora da Rússia. Dentro do balé não existe uma perfeição, né? Essa perfeição ela está sempre em busca. E esse bailarino ele tem que procurar isso, né? Treinar, se aperfeiçoar, ser condicionado para aquilo que ele vai vivenciar. Para seguir carreira nessa arte, Thaís teve que deixar a casa dos pais. Longe da família que mora em Salvador, na Bahia, ela se dedica cerca de 7 horas por dia. Ela já é bailarina formada pela escola e nem por isso tem trégua. É ensaio em cima de ensaio. Afinal, aqui todo dia é dia de dança. Muito esforço, tem que trabalhar todo dia, tem que aquecer o corpo, tem que manter os exercícios, senão é uma carreira que você tem que estar sempre correndo atrás. Os aplausos são gratificantes, superam as dores. Para dançarinos profissionais ou não, o Dia Mundial da Dança em Joinville conseguiu tirar muita gente a dançar.
A quarta-feira vai ser de tempo instável em todas as regiões em função de uma frente fria no sul do país. A chuva começa no início da manhã, do oeste ao sul, atingindo as demais regiões no fim do dia. A mínima deve ficar em 9 graus na Serra e a máxima em 24 no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 12 e máxima de 19 graus. No oeste e litoral norte, máximas entre 22 e 23 graus. Agora vamos de futebol. Depois de apenas 2 meses no comando do Criciúma, o técnico Caio Júnior foi demitido do clube hoje à tarde. O treinador deixa o clube com um retrospecto de 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, sendo a última vitória no dia 10 desse mês contra o Londrina, mas que teve um gosto amargo pela eliminação na Copa do Brasil. No Catarinense, a situação complicou com a desclassificação diante do Figueirense dentro de casa. Já no Brasileirão, a equipe perdeu os 2 primeiros jogos e ocupa a penúltima posição no campeonato. Para a diretoria, motivos suficientes para a demissão de Caio Júnior. Alguns, obviamente, vão achar prematuro, né? A gente ponderou essas questões todas, mas é aquela história, né? Infelizmente, o futebol ele é medido por resultados. Além do técnico, o diretor executivo de futebol, Carlos Quila, também foi demitido e comentou a saída. Eu acho até que o clube tem razão na minha saída, porque quando você não tem uma função muito definida, você não participa muito das coisas, você não tem atividade efetivamente para o clube, só gera um custo. O principal objetivo da diretoria agora é encontrar um substituto para Caio Júnior, que deve ser anunciado ainda esta semana. O nosso objetivo é apresentar o novo técnico até quinta-feira. Nós não vamos fazer nenhum tipo de loucura. Nós tínhamos que primeiro acertar e definir com o Caio a sua saída e depois agora a gente está abrindo para a questão das contratações. E a seguir, alargamento da rua que dá acesso à UFSC volta a ser discutido pelo Conselho da Universidade. E ainda a previsão de aumento nas tarifas de luz e gás natural. O assunto foi debatido hoje em Florianópolis. Quase 50 reuniões e nada de acordo até o momento. Hoje, mais uma vez, o Conselho Universitário da UFSC se reúne para discutir o alargamento da rua Deputado Antônio do Vieira, do bairro Pantanal, em Florianópolis. Mas dessa vez o encontro é aberto ao público. Ao vivo, quem tem mais informações é a repórter Priscila Dallagnol. Boa noite, Priscila. Boa noite, Cibele. Boa noite, Gregório. Essa audiência pública que vai acontecer logo mais aqui no Centro de Cultura e Eventos da UFSC é o 48º encontro desde 2010, quando a Prefeitura solicitou à universidade a cessão de parte de seu terreno. O espaço é fundamental para as obras de duplicação da rodovia Deputado Antônio do Vieira, uma das mais movimentadas aqui da capital. Mas a discussão já se arrasta há quase 10 anos e com a demora, a Prefeitura corre o risco de perder um repasse de 11 milhões de reais que será feito pela Caixa Econômica Federal. Hoje aqui a comunidade deve participar dando sugestões, mas uma votação só vai acontecer mesmo entre o Conselho Universitário no próximo dia 6 de maio. 3 dias antes do vencimento do contrato. E pelo jeito a polêmica vai se estender até lá. Cibele, Gregório. Obrigado, Priscila, pelas informações. E outro impasse é o anel de contorno viário da Grande Florianópolis, que agora aguarda apenas uma licença do IBAMA para começar a ser construído. Enquanto isso, as desapropriações dos terrenos geram polêmica na comunidade. O trajeto do contorno viário já é bem conhecido e a importância dele também. As vias do início da obra, que depende da licença de instalação do IBAMA prevista para ser emitida até o fim do mês que vem, as discussões agora se concentram nas desapropriações dos terrenos por onde a rodovia vai passar. Serão ao todo 626 propriedades, sendo que 147 estão em São José, onde será feita a primeira etapa da obra. Segundo a Autopista Litoral Sul, responsável pelo projeto, as negociações já estão adiantadas. Nós já temos hoje em torno de 41 desapropriações que já foram feitas e indenizadas. E estamos com aproximadamente 22 em negociações. O início da obra do contorno viário aqui em São José se dá em uma área praticamente rural. Mas dentro dessa área, muitas famílias têm suas casas e estão tendo suas vidas prejudicadas por conta do impasse na negociação. É o caso da Camila. Toda essa extensão de terra pertence ao avô dela, e aqui morava grande parte da família.
5 das 6 casas do terreno precisaram ser abandonadas depois que o avô dela assinou a desapropriação. O problema é que, segundo ela, somente 20% do valor foi pago até agora. A causa está na justiça, não pagaram mais nada até então, até o momento. Eles enrolaram a gente e a gente está nessa situação agora. Há 6 meses a família briga na justiça para receber o restante do valor. A Autopista Litoral Sul afirma que o pagamento de 20% no ato do acordo é comum e que o restante somente será pago quando toda a documentação estiver regularizada. Enquanto isso, a família reside em casas de madeira dentro do terreno, aguardando a decisão da justiça. A obra permanece com estimativa de início para as primeiras semanas de junho. Empresários da indústria catarinense discutiram hoje as perspectivas do fornecimento de energia no estado. A previsão de aumento nas tarifas de luz e gás natural está preocupando o setor. Além da instabilidade na produção de energia, a preocupação é com os aumentos que estão por vir, tanto no setor elétrico quanto na oferta de gás natural, impactos que a indústria quer prever e tentar evitar. Um freamento, né, da atividade industrial, do crescimento industrial da nossa região. Pode até motivar empresas a investirem em outras regiões. O aumento mais recente praticado pela Celesc foi de 12,9%, o maior dos últimos 8 anos. A alta foi freada pelo governo federal, que arcou com as despesas e reduziu as contas de luz em 20%. Mesmo com a diferença de 7%, a concessionária do serviço aqui no estado já anunciou que deve praticar um aumento semelhante ao valor estabelecido da última vez. A Celesc fechou o ano com saldo positivo, mas a expectativa para este ano, apenas com custos extras, é gastar 93% a mais. O aumento na tarifa deve chegar ao consumidor a partir de agosto. Nós acreditamos num reajuste não tão elevado, por conta de que esse déficit estará sendo coberto parcialmente através desses empréstimos. Entretanto, todo esse empréstimo ele será retornado à tarifa, né, será cobrado do consumidor a partir do ano de 2015, quando ele entrará então na tarifa através do encargo CDE. Já o gás natural é impasse antigo. Um reajuste de 5% já vem sendo praticado, mas foi sentido apenas pelos motoristas que abastecem com o GNV. A indústria, que utiliza 80% do serviço, já apontou a necessidade da ampliação do gasoduto Bolívia-Brasil e o Estado diz que tem alternativas e deve solicitar apoio ao governo federal. Nós temos um contrato de 2 milhões de metros cúbicos com a Petrobras que já está no limite. Nós precisamos ampliar o volume de mercadoria de gás que poderia chegar através de um terminal de GNL aqui na costa catarinense, porque o gás liquefeito tem potenciais para ampliar fortemente aqui no estado. E agora vamos conferir como está o trânsito na capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso nos dois sentidos, mas principalmente para quem deixa a ilha de Santa Catarina, praticamente parado. E agora, em Florianópolis, 21 graus. Vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.